Leishmaniose felina. O que esperar dos gatinhos que contraem leishmaniose? A leishmaniose em felinos ela é um pouco diferente, ou bastante diferente, da leishmaniose em cães, né? E a doença ela acomete os gatos, especialmente nos seus sintomas dermatológicos. Os gatos têm alterações especialmente dermatológicas em ponta de focinho, em ponta de orelha, né? Em plano nasal, bastante comum, mas dificilmente os gatos têm as apresentações sistêmicas como tem os cães. E estamos falando sim da Leishmania infantum, né? Que é a causadora da leishmaniose visceral. Porém, em gatos, essa reação por imunocomplexo ela não é tão intensa quanto no cão. Logo, esse gato dificilmente vai ter uveíte, dificilmente vai ter uma poliartrite, dificilmente esse gato vai ter um acometimento renal, né? No máximo ele tem um aumento sutil de globulinas, não tanto como os cães, obviamente, né? E aí eles acabam fazendo essa apresentação um pouco diferente do que os sintomas dos cães. Então, basicamente é uma doença de pele que precisa ser diferenciada, especialmente de esporotricose nas regiões endêmicas, né, porque é muito comum as pessoas verem lesões em gatos e já começar a tratar com itraconazol na suspeita da esporotricose. É importantíssimo se fazer, especialmente, né, em regiões endêmicas, a citologia de pele, ou PCR de pele, ou PCR lesional, para que a gente possa definir bem essa questão do diagnóstico da leishmaniose felina, que com certeza não é nem perto da quantidade que acometem os cães Brasil afora, né? A gente tem uma quantidade muito menor de gatos, né? Graças a Deus, né? Que são acometidos pela leishmaniose. Então, a citologia ou o PCR são exames de diagnóstico. A sorologia, ela é triagem, mesmo Elise Riff, não existe até então, né, que eu conheça um padrão de Elise Riff como tem no cão, de 3 vezes o ponto de corte no Elise e no Riff, né? Então, a sorologia de gatos, ela é uma triagem que a gente precisa confirmar com um PCR ou citologia para poder tratar. E aí começa o nosso grande dilema. A leishmaniose em gatos, até hoje, né, que nós estamos falando em julho de 2026, a gente ainda não tem uma diretriz do Brasileixe para tratamento de gatos. E a gente tem as diretrizes do Leishvet, que é o órgão correspondente do Brasileixe na Europa, né, correspondente, que eu digo, no mesmo nível, que dita as regras do estadiamento de cães e gatos. No Brasil, o que o Brasileixe prometeu é que esse ano, em novembro, seria lançado as nossas diretrizes de gatos. Por hora, a gente faz tratamento de gatos com alopurinol somente. O gato não tem a necessidade da gente fazer domperidona, não tem necessidade da gente fazer imunomodulação. O tratamento do alopurinol, ele é feito não de maneira contínua, como é nos cães, mas pelo menos de 6 meses a 1 ano, tá? Existe a necessidade da gente usar um leishmanicida, porém no Brasil a gente não tem esse leishmanicida com indicação para gatos. Na Europa, a indicação do leishmanicida é o glucantimel, o antimoniato de meglobina, que no Brasil é proibido o uso em animais por ser um princípio ativo recomendado na leishmaniose humana, né? Então não pode usar, então ficamos sem o leishmanicida. O milteforam, que é utilizado em cães, ele é um produto que, em tese, para gatos seria tóxico, porque ele tem na sua composição o propileno glicol, que é altamente tóxico para gatos, provoca anemia hemolítica e grandes problemas em felinos. Só que, num determinado momento, foi testado o milteforam para utilização em felinos com esporotricose, e num N bastante grande foi utilizado o milteforam em teste, e para esporotricose ele não foi aprovado. Porém, esses gatos, todos que foram testados, não se intoxicaram com o milteforam, ao contrário do que a gente pensava. Então existe esse tratamento que pode ser feito com o milteforam em gatos, porém, obviamente, não está em bula, né? A gente tem que cuidar muito quando vai prescrever, porque toda medicação que não está em bula, ela pode causar reação, não foi testada em gatos, né? Então pode causar reação, inclusive essa anemia hemolítica que não aconteceu nesse trabalho pode acontecer. Então a recomendação
de bula ainda não é a miltefosina, mas a gente tem alguns casos que a gente utiliza, sempre lembrando o tutor dos riscos que corre para a gente poder utilizar. Então a droga leishmanicida que a gente acaba usando é o milteforan no Brasil, né? Mas sempre com essas ressalvas. Né? Então esse animal que foi tratado com milteforan em ciclos, na mesma dose, 2 mg quilo CID, cada 28 dias, por 28 dias, ele vai fazer um ciclo de allopurinol, então de 6 meses a 1 ano, e vai ser monitorado na sequência, tá? Animais assintomáticos, assim como nos cães, né, só por ter sorologia ou por ter tido um diagnóstico, ele não tem indicação de tratamento. Então, aqueles gatos que fizeram sorologia positiva, que porventura não tenham sintomas, eles não têm indicação de tratamento nem de imunomodulação, como nos cães. Tá? Seria o correspondente ao nosso estágio 1 ou 2 em cães. Tá? Então, gatos assintomáticos não têm indicação de tratamento, porém, a recomendação é sempre colocar a coleira, né? E hoje no Brasil a gente tem uma única coleira que pode ser utilizada em gatos, que é a Seresto, que inclusive também não tem em bula, né? Então a gente tem poucos recursos para tratar gatos. A grande notícia disso tudo aí é que os gatos não são tão sintomáticos e não são tão acometidos quanto os cães. O tratamento é um tratamento finito, né? E alguns animais podem ter cura parasitológica, então existe a possibilidade da cura no gato, né? Ao contrário do cão, né? O ser humano também tem essa possibilidade de cura, o gato também, e a gente precisa estar atento especialmente às recidivas. Essas recidivas vão ser monitoradas como no cão, né? A cada meio ano, a cada 5 meses, a gente faz esse monitoramento no gato, principalmente nos sintomas, né? E em todos aqueles parâmetros que porventura tiverem alterados no momento do diagnóstico e do tratamento. Certo? Então essa é a recomendação do gato. Gato pode ser reservatório, gato é mamífero que também pode ser reservatório, pode ser picado por mosquito, pode servir de foco de transmissão, de manutenção de ciclo de transmissão, então precisa ser encolerado e precisa ser encarado como um reservatório tanto quanto o cão. Obviamente que o cão com uma competência muito maior para servir de reservatório do que o gato, tá certo? Esse é um resumo breve da leishmaniose em felinos. A gente tem outros tantos detalhes aí que a gente pode falar e aos poucos a gente vai trazendo em vídeos aqui no nosso canal. Já aproveita para se inscrever no nosso canal, para curtir o nosso conteúdo, para comentar o nosso conteúdo, para compartilhar o nosso conteúdo, para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo sobre leishmaniose felina, canina, humana, né, e trazer cada vez mais informações para que as pessoas fiquem atentas aos primeiros sintomas, né, e à prevenção especialmente de leishmaniose visceral.